começando mais um encontro aqui no canal Enlivre-se no YouTube. Hoje nós estamos com um dilema shakespeariano. Se o dilema de Shakespeare é ser ou não ser, eis a questão. Hoje eu estava conversando com Valéria, live ou podcast, eis a nossa questão de hoje, mas não vamos nos apegar aos formatos. Fato é que hoje nós teremos um banquete de conteúdo maravilhoso com a nossa convidada que está aqui, Valéria Figueira. E antes mesmo de apresentá-la com todo o seu currículo imenso, diga-se de passagem, eu dou desde já as boas-vindas. Muito obrigada por sua presença, pela sua generosidade de presentear o canal Enlivre-se com sua presença, já que o nosso canal está prestes a completar um ano de existência. Então, é de certa forma uma comemoração, é também o nosso primeiro encontro ao vivo de 2022. Então, seja muito bem-vinda, Valéria. Oh, Bianca, obrigada. Quero agradecer muito obrigada pelo convite, por estar nesse canal que só tem um ano e já tem tanto trabalho feito. Eu sou uma fã também do canal, a Bianca aqui em Conquista. É um prazer estar em Conquista também fazendo isso. E ela promove a cultura nessa cidade, é uma querida. Eu sou muito admiradora de toda essa organização. Estou muito animada de estar aqui, Bianca. Obrigada. Pois é, gente, e enfim, nos vídeos que eu apresento aqui no canal Enlivre-se, normalmente eu costumo fazer curadorias literárias, né, Valéria? Eu faço uma curadoria, seleciono um determinado tema, trago curadorias, e hoje eu tive que fazer uma curadoria para te apresentar, uma curadoria do seu currículo, porque é uma formação bem extensa, que a gente encontra arte, a gente encontra psicologia, a gente encontra yoga, a gente encontra, né, uma formação muito extensa que dialoga a psicologia com a arte. Então eu vou começar a fazer essa descrição, que não traduz realmente tudo o que você é, mas vamos lá fazer essa descrição. A Valéria é psicóloga clínica, mestra em psicologia, atriz com formação pela Universidade Federal da Bahia, psicopedagoga, psicoterapeuta junguiana, praticante, não só praticante de yoga, mas também tem formação em yoga yogini, é assim que se fala? Tem a yoga e tem a psicoterapia analítica, que é junguiana. E quem é praticante da yoga, tem formação em yoga, é? Não, você pode ser praticante e não ter a formação, ou você pode fazer a formação e se aprofundar, né, no estudo e na prática. Mas a yoga faz parte também do seu espectro de atividades. Faz parte. Você falando aí parece um monte de coisa realmente, mas eu acho que eu sou uma curiosa. Pois é, e eu percebo essa sua nuance de curiosidade, porque na sua formação a gente acompanha também, né, toda essa trajetória com muitos cursos de formação. Então a gente encontra cinema, a gente encontra arte, a gente encontra nessa produção literária, e é por isso que eu já abro a nossa conversa, embora não seja o foco da nossa conversa, eu já abro a nossa conversa apresentando a obra da Valéria Figueira, que é A Incrível Falível, uma obra lançada em 2015, que tem ilustrações do Eliezer Nobre e que tem também uma introdução, uma apresentação da Eleusa Figueira Câmara. Então, eu gostaria de abrir a nossa conversa, Valéria, perguntando sobre essa viagem que representa essa obra literária, do quanto ela te representa. Quando a gente fala de literatura, toda literatura é autobiográfica, mas aqui nós encontramos, de fato, relatos do seu cotidiano, relatos da sua memória. Então eu queria que você falasse brevemente sobre ela pra gente, sobre essa grande viagem da Incrível Falível. Tem ali, né, um subtítulo que chama Uma Volta para Chegar em Mim. Hoje eu escreveria que seria uma das voltas, porque, como você viu aí, cada tentativa dessa de aprender, de viver alguma experiência, é uma tentativa de chegar, né, em mim, num autoconhecimento. E essa oportunidade que eu tive de morar nos Estados Unidos com uma família que eu já tenho, americana, né, que é a irmã da minha mãe, me trouxe tanto ganho. Foi uma experiência tão, assim, agregadora para minha família, tão significativa no meu desenvolvimento, na minha autoestima, que eu lá comecei a escrever um blog
com alguns textos e comecei a entrar. A gente não tinha ainda essa questão dos blogs e dessa comunicação tão forte. Era um blog pelo computador, estava começando, e a troca foi tão sensacional, eu fiquei tão empolgada que eu selecionei alguns dos textos e coloquei no livro, no qual você muito bem lembrou, a minha tia Eleusa, querida, ela prefaciou, e tem um texto lindo dela publicado nesse livro. E foi essa experiência de estar num país estranho, né, me aventurar em todas as áreas, seja para você morar, para poder praticar, falar realmente uma nova língua, criar filhos lá fora, namorar, né, faz parte do livro, viajar lá. Foi interessante e eu diria que uma das boas voltas. Que além de autora, é também psicóloga, mestra em psicologia, atua com a psicologia clínica. Inclusive, na live de hoje, nós iríamos conversar sobre relacionamentos amorosos, que é algo que também faz parte do espectro das pesquisas que Valéria desenvolve e principalmente desenvolveu ao longo do mestrado. Mas enfim, vamos continuando a nossa conversa sobre a Incrível Falível. E você falou brevemente aí, falou sobre, né, o texto da Eleusa Figueira Câmara, que inclusive se intitula Recortes de Tempo, Filigranas de Lembrança, um texto belíssimo, né? Um texto emocionante, um texto que realmente traduz toda a bagagem literária que Eleusa foi, que Eleusa representa, não só para a família de vocês, mas para a cidade de Vitória da Conquista. É impossível a gente pensar qualquer iniciativa literária, qualquer iniciativa educativa, sem mencionar Eleusa Câmara. E eu fiz um breve resumo, né, dessa obra aqui para ler, para que vocês escutem, para que vocês tenham noção do que é essa obra. Por entre os platôs da Califórnia e da fazenda Lagoa de Pedras, com mais pedras que lagoas, diga-se de passagem, acompanhamos uma série de memórias, de relatos do presente, bem como o compartilhamento de sonhos de uma mulher extraordinária, humana, mestre e aprendiz, mãe e filha, forte e sensível, elementar e sensacional, de raízes a asas, e que decidiu desligar a TV para começar a viver intensamente o filme da própria vida. E que vida! Por aqui acompanhamos perdas, cansaço, maternidade em tempo integral, intercâmbio, o exercício do desejo, né? O exercício também, a importância da frustração, personagens inusitados como o Zé Vermelho e a ceia mais emocionante que li, Jeremy, Gilda Pereira da Silva, o hamster russo Juvas e a escolha de fato, a escolha de batalhas que realmente vale a pena viver, das batalhas que realmente vale a pena o dispêndio de energia. Então aqui nessa obra Incrível Falível, embora represente uma dessas voltas que Valéria Figueira deu para chegar até aqui, digamos assim, essa obra representa uma dessas voltas, mas nessa obra a gente vê também muitos elementos que a gente encontra em Valéria atualmente, inclusive aqui um tema que é recorrente em todas as páginas, em todas as suas nuances, é a questão do amor. Obviamente que você vem desenvolver isso anos depois de uma maneira diferente, vem elaborar de uma maneira talvez mais densa, mais elaborada, mas a verdade é que o amor está presente na sua concepção de vida, na sua abordagem, aqui em Incrível Falível e também no seu blog, né? Eu li vários textos no seu blog, então a gente vai encontrar a viagem do adolescer, textos como os que você apresenta a Flip, né, a sua viagem pela Feira Literária de Paraty com Eira e Beira. Então, assim, a gente observa que nas suas viagens literárias, nos seus escritos, a gente observa muito amor, a gente observa também esse caráter poético com que você descreve as suas aventuras e desventuras. Então, Valéria, eu gostaria de começar, de abrir a nossa conversa sobre o tema que orienta, né, esse nosso encontro, que é sobre o amor. Inclusive, o título da dissertação da Valéria foi A Travessia da Separação na Contemporaneidade, do Luto à Reconstrução. Inclusive, eu estou aqui com vários casos que remetem realmente a essa ideia de luto. Então, seja bem-vinda para essa nossa conversa.
para esse nosso tema, né? E eu gostaria que você falasse também para a gente sobre esse amor, sobre esses arquétipos, sobre essa sua formação e esse seu olhar sobre esses aspectos da vida. Obrigada, Bianca, por esse estudo, essa grande apresentação. É isso, como você disse, né? Como o amor se faz presente nessa volta, né? Que me faz... O amor faz a gente, às vezes, se sentir incrível e extremamente falível. E também por ser falível e assumir isso, ser incrível. E foi justamente essa experiência do amor ser tão forte para mim, especialmente esse tipo de amor erótico, esse amor, né, conjugal, de relacionamento, que me fez querer estudar isso. Então, a psicologia, eu como paciente, como cliente, eu tive tanto efeito que eu fui estudar psicologia e desde o TCC até ir parar no mestrado, sempre cada vez mais mergulhando nesse objetivo. O meu mestrado foi sobre a experiência de amar da mulher na contemporaneidade. Então, todos esses temas, é por isso que a gente vai entrar aqui nos casos que atravessam, eu estudei, e quanto mais eu estudo e leio e pesquiso, mais eu vejo que é um oceano de possibilidades. Tem muito mais. Agora, acabei de entrar em uma nova formação em terapia sexual, que é uma formação também de 1 ano e meio, aprofundando, porque é inesgotável. O tema é inesgotável. Valéria, é a primeira vez que eu te conheci, que eu tive a oportunidade de te conhecer de fato, de ter contato contigo, foi numa palestra em que você contextualiza o amor, né? E nessa palestra você falou de alguns arquétipos de amor. Inclusive, eu acredito que a gente encontra aqui com outra linguagem, sem um aprofundamento teórico nesse sentido, a gente encontra muito desses arquétipos, né? Então aqui o amor erótico, ele é muito forte, ele conduz essas aventuras de forma muito evidente, mas aqui também a gente encontra esse amor ágape, esse amor filia. Então, eu queria que você descrevesse brevemente assim, esses arquétipos pra gente... Falei começando pelo erótico, né, que vem de eros, de erastai, que é desejar ardentemente. A gente pode falar que é esse amor de uma atração que tem como o símbolo um cupido, que não tem um cupido meio sem propósito, aleatório e às vezes até vendado por tanta displicência a quem a gente não escolhe a quem se apaixonar. E o Eros, ele é filho de Ares com Afrodite, é a beleza com a guerra, né? Com esse arrebatamento, essa força de Ares. Já o amor ágape é um amor altruísta, aquele amor muito bem descrito em Coríntios 13, né? Aquele que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê, que é um amor que é oferecido sem esperar nada em troca. E a filia, que dá origem à palavra filosofia, é esse amor pelo saber. Eu acredito que esse livro tenha um pouquinho deles todos, porque todos esses amores permeiam nossas vidas, né? Olha só isso aqui, né? O amor, filosofia vem daí, desse amor pelo saber. E é isso que a gente está falando aqui, quando a gente se propõe a estar numa live, a conhecer um pouco mais, a meio que saber como é que isso é contextualizado, como isso foi estudado, todas as pesquisas por trás. Existe um amor, né? Um amor por esse saber. Enfim, muito obrigada por nos contemplar com todos esses aspectos. E vejam bem, a gente vai explorar ainda mais, eu vou te explorar bastante nessa live, mas Valéria falou do amor, dos arquétipos de amor, e o amor orienta a temática desse nosso vídeo. E é por isso que hoje a gente priorizou, muito antes de fazer qualquer abordagem mais teórica, a gente priorizou realmente uma conversa com as pessoas que enviaram os seus depoimentos. Então eu vou proceder com a leitura do primeiro depoimento que a gente recebeu. Todas as pessoas aqui estão com nomes fictícios, né? Apenas a idade
tá bom? É um elemento identificador. Então todo mundo está com a sua intimidade, com a sua identidade preservada, e é por isso que eu vou proceder com a descrição desses casos, com a descrição desses depoimentos, para que Valéria possa nos contemplar com a sabedoria dela sobre esse assunto, sobre essa temática. Então eu vou começar, tá bom, Valéria? Eu acho importante a gente também pedir a opinião delas, né? A gente saber, não só a minha, mas o que elas acham desse caso. Se tiver, as pessoas que mandaram os casos, possivelmente pode estar na live ou vão assistir depois. Eu acho que vale a pena a gente mandar um recadinho aí também, porque outro ponto de vista sempre é válido. Verdade, inclusive eu vou pedir minha assessora aqui para me entregar o outro celular, Carol, para que eu possa acompanhar essa interação aqui no ao vivo. Enfim, vamos dar prosseguimento à nossa abordagem aqui dos casos. E eu vou começar descrevendo a história de Tereza, 55 anos, a idade é verdadeira, o nome é fictício, tá bom, gente? E ela diz aqui, Valéria, que viveu um relacionamento de 16 anos, um relacionamento feliz em que ela não teve filhos, mas contribuiu com a criação das 3 filhas que o marido tinha, né, anterior ao relacionamento com ela. Ela contribuiu para a criação dessas filhas, participou do período de adolescência extremamente difícil, mas enfim, essas filhas se tornaram adultas e ela seguiu com um relacionamento feliz, com muita fidelidade com o seu companheiro. Até que um dia ele começou a apresentar um comportamento de ciúme totalmente descabido e disse que não dava mais para continuar, pois ela encantava todas as pessoas e ele não queria mais ficar com ela nessas condições e iria embora de casa. Ela sofreu muito, não entendia o que havia acontecido nesse relacionamento, pensou por muitas vezes ser um problema de ordem mental que ele estava tendo, mas cada vez mais ele se afastava. Ela procurou saber se ele estava apaixonado por outro alguém, ele nunca confirmou nada, mas enfim, alguns meses depois ele assumiu um novo relacionamento, assumiu que estava em uma outra relação, demorou a estabelecer isso nas redes sociais, né? Então depois de algum tempo é que ele vai retirar a foto que ele tinha com ela nas redes sociais. O tempo foi passando, ela foi sofrendo cada vez mais, chegou a enfrentar uma depressão, chegou a emagrecer 8 quilos em um mês e eles passaram, digamos assim, a se agredir verbalmente, falando coisas horríveis um para o outro. Mas no fundo, ela sempre procurava um erro nela, né? O que ela havia feito para que a situação chegasse a esse ponto. Após quase 8 meses, ela conheceu uma outra pessoa de uma outra cidade, passou a estabelecer um relacionamento mesmo à distância e hoje está feliz com essa pessoa. Embora, mesmo depois de estar feliz com essa pessoa e hoje viver um outro contexto, ela não sabe muito bem por que o casamento de 16 anos acabou. Mas não sofre mais e sabe que um dia vai ter a explicação para o que aconteceu na verdade. Hoje ela já consegue, inclusive, conversar amigavelmente com o seu ex-parceiro, embora, né, não tenha muita aproximação. E ela finaliza essa história, esse grande depoimento, dizendo que está feliz novamente. Então eu queria que você comentasse essa situação, esse caso, esse grande depoimento. Interessante, eu vou até começar pelo fim, que ela diz assim, um dia eu sei que eu vou ter a explicação do que aconteceu, ou não, eu acredito que a gente, né, por mais que é necessário haver uma doação, uma entrega, a projeção faz parte, né, do apaixonamento. Quando a gente se apaixona, a gente envolve o outro de projeções e a gente se apaixona por essas projeções. Só que é sempre preciso lembrar da nossa experiência individual, em primeiro lugar. Porque todas as experiências, tudo que a gente passa, já entrando aí até numa questão metafísica, tudo tem um tempo. Até os casamentos extremamente felizes, um dia você pode ficar por uma força maior, você pode ficar sozinha e a gente precisa sempre ter alguma estrutura de base para poder viver isso, entender que uma relação, ela passou 16 anos
E eu imagino que enquanto você vive 16 anos, ou que você viva 5 anos, ou que você vive 1 ano, existe uma narrativa que a gente constrói interna daquela relação. Então, aquilo para você tem um significado, para ela tinha algo que seria, a Teresa, né? Para sempre, algo que era muito feliz, algo que era muito bem. E aí ela começa nessa de, nossa, o que será que aconteceu? Será que era algum problema mental? Eu fiquei me culpando. Ele começou a dar demonstrações, né, de ciúme. E aí eu fico pensando também na diferença da experiência de amar das mulheres para os homens, de uma maneira geral. É lógico, né? Com exceções. Tem mulheres que podem ter um comportamento muito mais objetivo e os homens, podem existir homens que são muito mais sensíveis, lógico que tem. Mas de uma maneira geral, as mulheres, elas são... Se a gente olhar uma live como essa, né, que eu divulguei você para homens e mulheres, mas quantas são mulheres? As mulheres, elas buscam entender, né? Elas têm essa capacidade de linguagem, essa sensibilidade, essa vontade de ter fazer essa revisão, esse autoconhecimento, que isso muitas vezes não é acessível aos homens ou permitido desde pequeno que eles falem sobre os seus sentimentos. E aí, muitas vezes, na hora de um término de um relacionamento, os homens não sabem ser francos. Ou muitas vezes eles até não sabem conscientemente do real motivo que está levando àquele término. Seria necessário que eles fossem para um trabalho terapêutico, né, para poder entender isso, suas manifestações, muitas vezes eles não sabem, não trazem à consciência os reais motivos. E às vezes sabem e não tem essa coragem, essa verdade de colocar isso. E eu acho que é uma perda de tempo ela ficar tentando, ainda bem que ela termina feliz, né, tá conhecendo outra pessoa, eu espero que já mais avançada nesse sentido de ter as suas emoções mais organizadas, mas eu posso adiantar que assim, é uma tremenda falta de tempo a gente ficar pensando nas razões do outro para cometer alguma coisa, para mesmo que a gente esteja intrinsecamente envolvida, a razão do outro é do outro. Agora, o que fazer, a estrutura que a gente precisa ter, sempre, por mais que você esteja numa relação de extrema confiança, onde as intenções são maravilhosas das partes, as coisas às vezes mudam, a gente muda nessa vida, como a gente está falando aqui, dessas voltas todas, e é preciso estar preparado, não é uma preparada de uma tensão, de ficar buscando, não, mas você tem um calço bem firme no chão. O que você acha disso? Eu concordo plenamente, inclusive quando, né, você tem a obra incrível, falível, mas você continua o seu processo de escrita, inclusive no seu site, em que vocês podem ver aí o site da Valéria Figueira, fixado aí nos comentários, www.valeriafigueira.com. A gente vai encontrar produções suas mais recentes e vários textos, em vários momentos você cita a questão da imprevisibilidade, né, a questão das incertezas, né, do quanto as incertezas fazem parte do nosso cotidiano. Tem até um texto intitulado A Lápis, que você diz, você faz um convite para que nós passemos a receber os vazios, né? Para que nós dialoguemos com essa nova realidade, com pandemia, com a dor, com o luto. Então, assim, realmente a imprevisibilidade talvez faça parte. A única coisa que faça parte das nossas certezas estão nessas áreas, né, de incertezas, de imprevisibilidade. A gente não consegue ter controle sobre tudo e especialmente nos tempos atuais, nos tempos contemporâneos, vivendo uma pandemia, vivendo contextos de novo normal, digamos assim, é que a gente percebe, inclusive aqui na live, vocês estão observando aí
enquadramento, nós estamos Meio tortinhas. Nós estamos invertidas, mas depois nós vamos baixar o vídeo para poder consertar. Mas vejam bem, é isso, né? A imprevisibilidade, Incrível, ela está em todas infalível. as... É isso. Incrível e infalível. Como tudo, como sempre. Fala pro pessoal que só expandir a tela, que toma a tela do celular inteira e dá pra assistir na horizontal tranquilamente. Isso, é só expandir a tela, né? Expandir, colocar na parte que vocês veem tudo totalmente preenchendo a tela, que dá para ver perfeitamente esse nosso encontro, essa nossa live, meio podcast. Inclusive, eu já deixo aqui, Valéria, o convite para que quando nós estivermos, né, com tudo estabelecido para o podcast, eu quero um novo encontro. Já estou aqui querendo provas, né, porque eu sou advogada, então a gente já trabalha com provas, já está aqui assinado o contrato, viu, verbal. Perfeito, assinadíssimo. Pois é, então eu vou proceder com a leitura de um outro depoimento. Isso que Valéria falou sobre a questão de as mulheres buscarem mais respostas sobre esse questionamento é uma realidade. Inclusive, todos os depoimentos que eu recebi foram de mulheres, né? Então, realmente existe uma busca, existe, né, toda uma aura de busca em relação a essa realidade de relacionamento, de amor, muito mais da parte das mulheres do que dos homens. E eu vou proceder então com a leitura do depoimento. Você não sabia a leitura dela? Não, só teve povo aplaudindo, falando certíssima, mas os comentários mais assim, aprovando, né? A postura dela e acredito que é o comentário. Carol tá aqui traduzindo vocês, porque se eu for olhar aqui, eu... Pois é, enfim, gente, mas já aproveito para dar boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Ellen Araújo tá aqui, boa tarde, um pouquinho de paz, topo. Valdete Botelho tá aqui também dando boa noite. Lorena de Azevedo Alves Brito, boa noite, Loló. Ela tá dizendo que sabe que vai amar, e eu sei que vai amar, inclusive nós estamos falando sobre o amor, né? Laísa Jardim está aqui conosco também. Bianca Macedo, boa tarde, Bianca Macedo. Adriana Almeida está diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, presente aqui na nossa live. Bianca Macedo ainda colocou aqui, ansiosa por essa live, provavelmente ela colocou a mensagem antes de a live começar. Vitor Cardoso está aqui também. Simone Dourado está aqui conosco também. Neuza Matias Santos, Narnar está aqui também. Fernando, que é o nosso assessor que está ali dentro também resolvendo questões. Maria Defácio, Maria Eduarda, enfim, à medida que vocês forem aí conversando, a gente vai dialogando. E eu vou proceder com a leitura desse outro depoimento, que é de Luísa, que tem 47 anos, lembrando que todos os nomes são fictícios, tá bom? Apenas a idade é verdadeira. E o gênero também. E antes do depoimento, tem 30 pessoas vendo. Tá bom. E todo mundo que tá aí nos assistindo já vai deixando like na nossa live, já se inscrevam aqui no canal, vocês são muito bem-vindos aqui no Enlivre-se, tá bom? E vocês colaboram com o nosso trabalho deixando o like, tá certo? Então, façam isso aí e ativem o sininho para receber as notificações, porque por aqui o conteúdo é semanal. Então, vamos lá, Luísa, 47 anos. Deixar a vida fluir e não fazer planos num relacionamento nunca foi o meu forte. Embora eu tenha alguma convicção de que já fui muito mais ansiosa do que hoje em dia, atualmente me encontro num dilema ligado ao que busco num parceiro atualmente. Um rapaz carinhoso, apaixonado, bom de cama, paciente, mas sem grana, será que... né? Então, acomodou-se entre os 35 e os 50. E agora, como faz? Está errado pedir para o amor ser regado a um bom vinho, uma viagem e o básico de conforto? Melhor deixar rolar e ir me envolvendo mais, ou entender que determinadas regalias não dão para abrir mão desde o início? Então aqui o Luiz apresenta vários questionamentos, várias nuances, né, de um relacionamento, questão financeira, sexual, questão, né, da questão de ser carinhoso ou não. Então queremos saber a sua resposta. Puxado, né? Porque é assim, o que funciona? Ela mesma fala aí que com 47 anos, ela já não é tão ansiosa mais como antes, né? E que no começo ela diz, a primeira frase
que deixar a vida fluir, não fazer planos, nunca foi o forte dela. Ela sempre faz planos, sempre fazia. Sempre quis fazer planos, mas com 47 está deixando de ficar tão ansiosa. Existe sabiamente, né? Eu acho que da natureza nossa, são 2 eixos quando a gente vai partindo para o processo de envelhecer. Tem um eixo físico, né? Que a gente vai, que ele é descendente, a gente sabe que a gente vai perdendo um tanto dos nossos sentidos, da nossa força, da nossa vitalidade, da nossa locomoção, da nossa disposição, muitas vezes. Mas existe, ainda bem, um eixo metafísico ascendente, que faz com que fiquemos menos ansiosas, que talvez possamos deixar de fazer planos, que a gente possa buscar uma maior consciência de coisas mais simples, de prazeres mais, significativos, fundamentais. E isso é um processo inato do ser humano, das mulheres, dos homens também, da gente que Jung chama de individuação, que é uma preparação, é como se fosse uma compensação de tudo que a gente perde. Também tanta coisa melhora, né? Tanta coisa, isso dá outra live, não vou nem sair da outra live essa experiência. Mas assim, qual é a questão dela? Ela tem um namorado que ela diz carinhoso, não é? Carinhoso, tem um sexo bom, tem aí? Tem um sexo bom, Ele é atraente, paciente, mas a grana não... Mas a grana não. Eu não sei, ela está acostumada, ela quer um bom vinho, uma viagem. Conforto, ela diz o seguinte: está errado pedir por amor, ser regada a um bom vinho, uma viagem e o básico do conforto? Eu acho que pedir para o amor em si, eu acho que assim, é demais, né? Eu acho que, o que você pode pedir para o amor? Você pode pedir para o amor as outras características. Que seja paciente, que seja presente, que seja companheiro. Agora, assim, essas questões, né, que são mais materiais, será que é justo a gente pedir isso para o amor? Né? A gente pedir isso para... O que vocês acham aí, pessoal? Falaram aqui, muitos príncipes virando sapos. O que está acontecendo? Acredita que... Boa, tem uma pergunta, teve uma dessa para mim também. O que está acontecendo? Será que os príncipes estão virando sapos? Ou será que as princesas, mulheres, viraram super mega rainhas incríveis, desejantes, maravilhosas, estudadas, malhadas, poderosas, e não tem príncipe que seja o suficiente para isso? Às vezes eu me pergunto o que é que vocês acham. Enfim, mais questionamentos do que respostas, mas talvez esteja aí o sentido, né, do nosso encontro, da vida também. Exatamente, nem sempre é responder, né? Às vezes é perguntar. Enfim, mas sobre a questão financeira, eu acredito assim, que eu concordo com você de que a gente não pode pedir pro amor. De repente, né, a gente pode tentar um concurso, engajar em um empreendedorismo feminino, que é uma saída mais viável. É verdade. Né? Eu achei que é um bom par, viu? Carinhoso, apaixonado, bom de cama, paciente. O kit aí, viu? Tá Uau, o kit aí tá... Pense bem. Procure saber aí. Ai, vou proceder com a leitura de outros homens aqui se... Opa, tem homens aí? Coitado da gente. Não deu muita defesa, só coitado. Podem colocar em sua defesa também os homens, por favor. Adoraria ter a visão masculina também dos fatos. Nós temos muitos homens aqui, Marcos Brito, Paulo Brito estão aqui mandando mensagem, Marjorie Fagundes está aqui parabenizando, nos parabenizando. Muito obrigada, Marjorie. Renara Bonfim está aqui também nos parabenizando. Simone Dourado foi quem mandou esse questionamento: por que muitos príncipes estão virando sapos? Tem também aqui o Carlos Martins, a Júlia Bruguini está aqui presente, o Marcelo Braga. Enfim, nós temos
muitos homens aqui presentes, eu acredito que eles estão preferindo mais observar do que questionar. Manifestar, Enfim, eu vou proceder com a leitura de um outro depoimento, Valéria. E aqui, esse depoimento é de uma mulher de Fátima de 58 anos. Lembrando sempre que o nome é fictício, tá bom, gente? Então, ela começa dizendo que está na busca por movimentos opostos na vida amorosa. Quando ela e o marido se separou, buscou uma relação bem oposta à que ela tinha anteriormente. E essa relação passou a ser socialmente intensa e acompanhada de um sexo fraco. Então, ela tinha um sexo excelente com o marido anterior, né, mas não saía tanto. Já com o atual amor, né, que aqui você colocou com um nome fictício de Rui, a cumplicidade presente crescia cada vez mais por conta de estarem sempre juntos e diariamente em eventos sociais. Como ele tinha uma vida social intensa, ela precisava acompanhá-lo em todos esses eventos sociais e de alguma forma eles se conectavam cada vez mais nesses compromissos sociais. Valeu enquanto durou. Uma vida social muito agitada, programas sociais diários e totalmente urbana. Sexo muito menos do que o mediano, mas muito carinho. Aí veio um outro companheiro, o oposto. A força da paixão com sexo muito forte e o mundo rural. Como foi bom. Uau! Aí, vai falar o quê, né? Vai falar o quê? A pessoa está vivendo, está aí na experiência. Tem uma particularidade que é muito comum de uma pessoa quando sai de uma relação. Ela tinha uma relação com o sexo muito bom, mas não saía muito. Aí ela parte para um extremo, porque ela de uma pessoa extremamente sociável, né? Cheio de opções. E até ela fecha o olho que o sexo não era tão bom. Mais ou menos. Então, e aí isso não se sustenta por um tempo, ela vai para um outro que tem um sexo bom e sai. Não é isso? Isso. Não, esse agora tem já todos esses contextos foram no contexto urbano, né? Esse segundo relacionamento, agora ela já arrumou uma coisa... Agroboy agora. Agroboy. Vivendo experiências diferentes. Eu acho muito válido. Tem muita gente que escolhe ser feliz e viver várias experiências com uma pessoa. E tem gente que escolhe ser feliz vivendo experiências com várias pessoas. Inclusive, Valéria, eu já vou aproveitar e colocar aqui nesse depoimento um outro que se encaixa um pouco nessa perspectiva de viver contextos amorosos diversos. Eu me diverti muito com esse comentário, porque aqui a adjetivação de vários desses contextos, desses relacionamentos, né? Então, assim, a gente é pega aqui na surpresa, porque eu não tô acostumada a falar assim, né? Abertamente aqui, citar questões sexuais, essas coisas mais calientes. Então eu fiquei constrangida, eu fiquei aqui rindo de nervoso. Adorei. Eu fiquei aqui rindo de nervoso. Sempre tem uma primeira vez, Pois querida. Então eu fiquei aqui, gente, só pra contextualizar, eu fiquei rindo aqui de nervoso. Meu Deus, onde que eu tô aqui nessa terapia, nessa sessão terapêutica? Mas enfim, tem uma outra mensagem de uma pessoa que também fala desse contexto de viver contextos opostos e disse que viveu durante vários anos um relacionamento aberto e que agora já não se vê mais, não tem mais paciência para novos relacionamentos, para novos contextos. E eu acredito que não tem mais paciência assim para investir em um relacionamento talvez num formato diferente também. Então, ela me enviou essa mensagem, então eu queria ouvir a sua... Ela estava em um relacionamento aberto durante vários anos e agora já não tem mais paciência para investir. Ela quer fechar o relacionamento que ela tem. Não quer fechar, não tem mais paciência para novos relacionamentos. Tipo, quer ficar sozinha agora, porque realmente... E aí, né? E por que, gente, que tem que estar num relacionamento? Por que tem que estar com alguém? Tanta gente adora a sua própria companhia, adora o tempo para si, encontra nesse tempo várias maneiras de colocar a sua libido, né? Faz sexo sozinho. Tem tantas maneiras e artifícios e brinquedos e jogos hoje. Por que não?
Né? Por que não ficar sozinha? Eu acho que ela precisa tomar o tempo dela sozinha. Simplesmente fica só. Fica só, até para se conhecer. Falando sobre solidão, né? Uma pessoa que comentou, cansou. A pessoa já deu. Cansou, ela teve uma experiência intensa, né? Um relacionamento aberto. E uma outra pessoa comentou aqui, aos 58 anos, após 32 com o mesmo companheiro, me parece difícil confiar nos homens e refazer um elo. A solidão parece ser um destino. Acho que muito tempo em um relacionamento também é uma pegada aí que traz, né, da galera, depois de muito tempo no relacionamento, sente que não quer mais outro. Eu acho assim, que a gente não precisa... tem uma diferença entre confiar no homem ou na mulher, confiar no outro, e confiar na intenção do outro. Eu acho que quando a gente confia no outro, como o nosso primeiro caso, vou viver para sempre, sou feliz, só vou aonde ele for, não tenho uma vida individual, tudo para mim é só com ele, eu confio que isso vai ser para sempre, é demais. Agora, quando você confia na intenção do outro, a gente deve sempre confiar na intenção do outro. Por que não acreditar que essa pessoa que chega, né, que está ali, que demonstra claro que não é só palavra, né? Amor é ação, amor é atitude, são gestos, são pequenas, grandes coisas. Mas a gente precisa acreditar, tem uma porção de acreditação para começar uma história de amor. Porque senão você não se desloca. Amor é deslocamento, é um sair de si, da sua alteridade, para ir até o outro. Você não faz isso se você não confia, pelo menos na intenção daquele desejo de retorno. É preciso terapia, né? A gente dá-lhe terapia, eu já fiz muita para a gente aprender a diferenciar, não trazer os vestígios das experiências do passado e colocar nas futuras relações, a gente zerar a conta para começar de novo. Valéria, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou fazer pergunta também, entendeu? Que eu não mandei meu depoimento na minha própria caixinha, mas é um questionamento que tem a ver também com a sua pesquisa. Né? Na sua dissertação você fala, o título é A Travessia da Separação na Contemporaneidade, do Luto à Reconstrução. Lendo um texto seu mais recente, você fala, né, de uma conversa com uma velha conhecida que é a morte. Então a gente associa muito o luto à morte, mas aqui você contextualiza o luto para o fim do relacionamento. Eu queria entender, né, esse intercâmbio entre esses conceitos, por que o luto depois de uma separação? Porque é uma perda. Quando a gente, como eu disse para você, eu falei aqui, né, existe uma projeção muito grande, um enlace, por isso que o nome que eu usei no trabalho foi os enlaces e o desenlace. Existe um enlace, um envolvimento, uma narrativa, uma construção mental de uma identidade coletiva. Quando algo vem, né, seja externo, seja pela vontade, pelo desejo do outro, como no primeiro caso, e tem essa ruptura, é uma ruptura que provoca uma dor até física. É como se faltasse, realmente, é devastador a dor da separação. É a morte de uma projeção, é uma morte de um sonho, é a morte de uma construção de como você via o outro, né? Seja um luto por separação, um luto por morte, até uma traição, você vive um luto, porque você descobre, você passa a ver aquela pessoa de uma maneira diferente, há uma morte daquele outro que você convivia até ali, na sua idealização, na sua imagem. E é preciso um cuidado, e como o luto por morte, é preciso ter o cuidado. Tem uma série de fases que é preciso cuidar. Vale a pena ler sobre isso, vale a pena cuidar disso na terapia, para poder vencer, para tirar essa libido que está lá investida no outro, né, e voltar ela para si. Fazer com que essa energia, esse impulso volte novamente para si próprio, para a própria vida, para os próprios objetivos. Isso é um processo lento, particular para cada um,
doloroso, mas bonito e bastante promissor também. A gente sai bem mais forte. Inclusive a Glaucia Andrade, ela mandou aqui uma mensagem dizendo que o difícil é exatamente isso, é zerar a conta, né? Eu acho que é realmente finalizar esse processo de luto para reverter, digamos assim, essa libido para si mesmo. É uma grande questão, né, Valéria? Como o primeiro caso, a pessoa ficava assim, mas o que eu errei? O que eu fiz, né? E às vezes não tem nada, a gente sempre oferece aquilo que a gente pode oferecer, aquilo que a gente tem para oferecer naquele momento. E é uma troca, é uma relação. Às vezes é muito injusto, porque num desejo tão grande de permanecer com aquela pessoa, você meio que santifica o outro e se coloca, quando o outro também podia cuidar daquilo, podia chegar e conversar, eu preciso melhorar isso, vamos cá, vamos ver, vamos fazer uma terapia de casal, vamos fazer uma viagem, bora zerar, bora fazer, vamos dar uma chance para nós. Aí o outro faz como esse caso, ou sai da cena, dá um motivo dele lá e sai, ou parte para uma traição, ou simplesmente desaparece e deixa a pessoa assim, mas será que foi eu? Não foi você, não foi você. Se você estava ali presente inteira, te deu o melhor de si naquele momento que você tinha, muitas vezes a relação ela é maravilhosa pelo tempo que ela dura. Como a gente começou falando aqui, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Às vezes são relações que são curtas, mas são tão intensas e enriquecedoras. Tudo tem um tempo. A gente precisa também sair um pouco desse apego. A gente quer agarrar tudo, quer que tudo seja muito influenciado pelos contos de fadas, pelos filmes de Hollywood, pelas novelas, e foram felizes para sempre. Tudo isso está tão embutido na nossa constituição psíquica. A gente quer tudo para sempre, lindo, perfeito, como ela ali, né? E ainda com o jantar e viagem de fim de ano e tudo. E a vida real, a gente sabe que o casamento, a relação de qualquer parceria, a gente não tem falado aqui, não falou aqui das parcerias homoafetivas, exatamente da mesma forma, é uma construção diária, de pessoas que se transformam e se rearranjam e se repactuam o tempo inteiro, o tempo inteiro. É importante você falar isso, Valéria, porque até nas perspectivas filosóficas, né, o Edgar Morin, ele vem trabalhar com o princípio da incerteza, né? Então a gente tem um imaginário coletivo, a gente tem paradigmas filosóficos que vêm se estruturar também nessa ideia de certeza, nessa ideia de exatidão. E quando, na verdade, tanto essa conversa, tanto tudo que você tem dito até aqui, nos chama exatamente para olhar para a desordem, né? Para, de certa forma, se reposicionar diante dessa desordem, diante das incertezas, diante daquilo que é caótico mesmo, a vida é caótica. Exatamente. E se posicionar diante do agora. A gente só tem o presente. Então, você trouxe esse conceito que parece... Por que eu aprofundei no yoga? O yoga traz a impermanência. É exatamente isso. A impermanência, a pandemia ensinou tanto a gente a ficar na impermanência, lidar. Vamos aprender e internalizar essas lições. A gente viver nesse estado de impermanência, de não ter certezas, né? De não ter garantias. Inclusive, trabalhando aqui com a internet, né? Desde o ano passado nós começamos com o Enlivre-se, e trabalhar com a internet, trabalhar com esse universo de lives, de podcast. Hoje nós estamos aí com essa questão na tela, basta vocês colocarem, né? No canto da tela tem para expandir, vocês vão enxergar, assistir a live normalmente. Mas é isso, né? Faz parte desses novos contextos, dessa nova realidade também pandêmica, lidar com essas questões, né? Com a internet, às vezes você tá numa live, a internet cai. Então, a incerteza, ela chegou de forma mais pungente, digamos assim, nesse contexto pandêmico, né? Que nós estamos vivendo. Né? A realidade de trabalho mudou, a realidade dos relacionamentos. A gente tem hoje, né, aplicativos de relacionamento, Tinder, uma série de coisas, e a imprevisibilidade, a impermanência está aí
servindo de banquete o tempo todo. E se a gente fica resistente e querendo um formato de amor do passado, ou do que foi construído, ou do filme, a gente vai deixar passar a única coisa que a gente tem, que é o tempo, a vida, né? O que a gente tem agora. Então, assim como tudo está mudando numa velocidade muito grande, as relações amorosas também. E a gente precisa surfar nessa nova onda e existe sim pessoas, claro que estamos vivendo na modernidade líquida, né, no amor líquido, tudo muito fugaz, superficial, muito sexual e pouca conexão, mas tem conexão, tem mulheres, tem homens, tem pessoas de toda orientação sexual que querem se relacionar, que querem construir família, projetos de família diversas, de diferentes formas. Pode ser uma família, né, não mais aquela família nuclear que a gente está acostumada, famílias rearranjadas, famílias multiparentais, monoparentais. Mas tem muita gente querendo fazer coisas assim, né, mais vinculadas, mais consistentes a acontecer. Isso tem a ver também com a própria concepção de gênero na contemporaneidade, né? Porque a gente não trabalha mais. Uma das nuances da minha pesquisa é estudar questões relacionadas com a população LGBTQIA+. Então, até nesse universo, quando a gente vai apresentar LGBTQIA+, o mais tem a ver com a ideia de fluidez, né? São várias as possibilidades de gênero, são várias as possibilidades de identidade de gênero, e isso afeta várias as possibilidades de orientação sexual. Então, isso afeta também a forma da gente se relacionar. Se são várias as formas da gente ser, da gente se expressar, então, obviamente, que a gente vai se relacionar de forma diversa, né? E eu acho que a gente precisa pegar isso muito mais do que, às vezes, criticar, fazer julgamentos sobre isso. Eu acho que a gente deve se apropriar disso para abrir nossas janelas de possibilidades, né? Eu fico pensando, às vezes, assim, gravei uma vez um vídeo falando sobre isso. Quais são seus armários, né? A galera está saindo do armário, tem gente que já está nascendo sem nem entrar no armário. As crianças já estão podendo crescer sem nem precisar entrar no armário. Só que a minha geração, acho que acredito de muitas aqui que a gente está falando, a gente tem vários armários. Por que não aproveitar isso para questionar, né? Quanto do nosso desejo sexual é condicionado a tudo que a gente aprendeu que era o correto, que era o aceitável, que era o que esperado pela família, pelo público, e o quanto que é realmente o nosso desejo. Por que não, né, abrir isso aí? Boa parte dessas frustrações que são narradas aqui levam em consideração essa expectativa, né, dos familiares, a expectativa da sociedade com relação ao modelo de família que você tem que estabelecer. Então, mas, Valéria, nós já estamos caminhando para o final do nosso encontro, para o fim da nossa live podcast. E veja bem, eu vou ler os últimos comentários, as mensagens mais curtas para que você possa comentar. E eu vou até apresentá-las porque são bem curtinhas. Aqui tem um comentário de uma mulher de 46 anos, né, que pergunta o seguinte: é pecado você ter dinheiro? Porque as pessoas só se aproximam de mim por isso, por ser filha de um homem com poder e dinheiro. Todos querem algo em troca. Então acho que ela cai aqui naquele questionamento, enquanto no início teve um depoimento que queria nessa parte financeira do companheiro, agora nós temos o relato de uma mulher que se sente insegura, né, diante desse interesse. Que coisa, né? Tem tantas mulheres que reclamam que não conseguem uma parceria porque não... Será que é porque eu não tenho condição financeira? E tem mulheres aí reclamando porque tem uma condição financeira e por que os homens... Será que esse é o real problema, né? O quanto disso é o que nós enxergamos, é como nós interpretamos ter o dinheiro ou não ter o dinheiro, ter a posição social ou não ter a posição social. O quanto disso diz de nós e o quanto nós somos além disso do que nós temos. O quanto que somos e o quanto que o que somos precisa ser construído, desenvolvido para ser atraente
para que outra pessoa queira se aproximar e outras pessoas queiram estar com você. E, Valéria, eu vou aproveitar e colocar esse outro questionamento que converge muito com o que você está dizendo, que é o de Nicole, de 21 anos. Opa, 21! E é um questionamento bem, assim, profundo, né, para alguém dessa idade, que ela diz o seguinte: como lidar com o vazio de romper um relacionamento por circunstâncias da vida e não por falta de amor? Será que terminamos nossas vidas com amor de nossas vidas ou ficamos com o amor que é mais conveniente na fase que estamos? Ô Nicole, ó, chega aqui. Nossa, achei bem. Amor da vida com 21 anos. Será, Nicole? Não, gente, que coisa, né? Tudo isso, tudo que a gente está falando desse ideal. Que sorte, que bom que você viveu um grande amor com 21 anos, Nicole. Mas se houveram circunstâncias externas que impossibilitaram, uau, 21, gente, confia na vida, no que está por vir, tem muita água para rolar. Se tiver que ser, pode ser que seja na frente, né? Quantas vezes as pessoas retomam seus antigos amores da juventude, tem essa chance? Presença agora, conecta aí com o Vai aproveitando, Nicole, até se aproveita até esse chegar amor da vida aí. muito cedo para ela colocar, né? Já eleger. Como é que vai eleger com 21 anos? A gente pode eleger quando vai chegando lá no final, né? Olha, foi aquele. Mas assim no início é complicado. Enfim, para finalizar, tem aqui o depoimento de Maria, de 20 anos, que ela apresenta uma questão relacionada com a insegurança que ela tem com relação aos relacionamentos anteriores do parceiro. Então, como lidar com essas inseguranças? Gente, os relacionamentos anteriores do parceiro e seus, para você explicar para a sua parceria, foram eles que fizeram com que a sua parceria, com que você fosse quem você é. A gente é tudo que a gente viveu. Seja de felicidade, de momentos maravilhosos, sejam de momentos difíceis, tudo isso construiu quem a gente é. Possivelmente, se ela fosse a primeira namorada desse sujeito, ela poderia não achar graça nenhuma, porque ele aprendeu tanto com elas. Isso tudo, a raiz do ciúme, né, ela vem de uma falta de acreditação em si própria, que isso pode ser buscado. Quanto mais a gente investe nessa autoestima, sabe? Quanto mais a gente pensa, mais esses fantasmas que acontecem das ex, das outras, das futuras, das possíveis, das colegas, das trabalhar. Porque também não adianta, se a pessoa quiser vai rolar, não adianta ficar insegura, ficar atrás, ficar procurando. Então é muito mais, e até a única coisa que você pode fazer por você é você se amar, se preparar e estar muito, mas ser assim, se achar tão especial que se acontecer da pessoa dar uma recaída para voltar com a ex, ou enfim, outra coisa, fala assim, mas rapaz, olha, não me enxergou, não sabia, não viu, perdeu, não pôde ver. É por aí. Os comentários, hein? Valéria, Opa! alguns comentários aqui, muita gente dizendo, olha, eu falei que a gente estava finalizando a live, o pessoal tá aqui, eu não termino a live não. Tá muito Se bom. alguém quer fazer, Continua com a live. Tem uma E aqui pergunta. tem Fernanda, é de Fernando? É. Ele tá aqui questionando, e no Japão que tem gente se casando com personagens de videogame, com bonecas eróticas. O metaverso, né? Será que esse é o futuro das relações humanas numa realidade pós-humana, Valéria? O questionamento aí foi pra você. Sim. Eu acredito. acredito que tudo, se a gente for para o metaverso, as relações vão também. É tudo que faz parte da nossa humanidade, da nossa projeção do que a gente quer ser, a gente vai colocar, né? A gente vai transferir para lá essas projeções. Lógico, e estão estudando aí até como ter, né, toque, como ter, enfim. E que bom que a gente está vivendo aqui para ver tudo isso. Essas mudanças, transformações. Enfim, Valéria,
Valéria, nesse podcast eu já comecei, né, questionando sobre a sua obra, A Incrível Falível. Apresentei algumas nuances dos seus textos mais recentes, mas é uma pergunta que eu gosto de fazer para todas as pessoas que vêm aqui no Livre-se, seja por live, seja pelo podcast, seja entrevista, que é o seguinte: eu gosto de perguntar quais são as suas principais referências literárias, quais são as referências literárias que te conduzem nesse universo da psicologia, da arte, enfim, da sua maneira de ver e de viver o mundo. É algo bem interessante porque ao fim da live eu sempre coloco na descrição do vídeo tanto os dados relacionados com a sua página, com o seu site, como também os links da Amazon de obras, né, que você vai citar aqui pra gente, porque quem adquirir as obras pelos links da Amazon, obviamente contribui para a continuidade do canal em Livre-se. Então eu queria te fazer esse questionamento também. Que incrível, Bianca. Vamos lá. Como você viu, a gente tem aí esse texto, né, esse livro que é um livro que eu escrevi com muita despretensão, né? Ele é muito natural, ele é muito livre, ele é uma conversa, contando alguma história. Depois dele, eu fui para o curso de psicologia e aí veio o Freud, né, aquele encantamento, depois o Jung, com quem eu me identifiquei mais. A minha pesquisa de mestrado foi toda psicanalítica e vieram os pós-freudianos, que vem aí a Lacan, a Rudinesco, tem a Maria Homem, que tem alguns vídeos maravilhosos. Passamos pelos pós-jungianos também, o Joseph Campbell. E cada um, fui para yoga. A yoga tem uma filosofia maravilhosa, então a gente também, esses conceitos eu trago muito e até uso na clínica, faço questão de às vezes trazer algumas coisas que funcionaram para mim e até no processo, o quanto que faz bem a gente meditar, a gente respirar, estar presente. São tantas influências que me, né? Então eu convido as pessoas, eu escrevo também, né? Tenho no site alguns textos, eu sempre coloco as referências dos meus autores favoritos. E Valéria, como a gente pode te encontrar também? Você apresenta, né, no portfólio do seu trabalho terapias individuais, terapias em grupo. Eu queria que você também apresentasse para o pessoal, explicasse como é possível te encontrar, como é possível entrar em contato com você para que, né, possamos fazer terapias em grupo ou individuais. Eu queria que você explicasse isso para a gente também. Estamos em terapias em grupos de mulheres, né, por enquanto, só com mulheres, que está sendo uma experiência maravilhosa, que são grupos online. Então, pode ser pessoas de qualquer lugar e, para isso, claro, tem que fazer uma entrevista para saber, porque tem uma série de pré-requisitos, não é assim, a gente faz uma seleção para montar um grupo, dá um trabalhinho, mas é muito gratificante. Terapia online individual. E estou nesses papos, estou disponível para a gente conversar, às vezes a gente está aqui conversando, eu escrevo alguns textos, estou preparando para maio um workshop, um curso que vai aprofundar, bem temático, a gente pode chegar aqui para fazer uma conversa para eu falar sobre isso, que vai ser bem legal, direcionado às mulheres de 40 a 60 anos. Então vai ser bem direcionado para essa faixa etária. Eu estou preparando com muito carinho esse novo projeto. Então aí, porque aconteceu, até surgir uma nova volta, dar uma nova ideia, estudar como eu disse, estou estudando terapia sexual, terapia de casais, terapia de família. Enfim, para endossar isso que Valéria está falando, eu convido vocês também a nos seguir no perfil do Instagram. Meu perfil é @BiancaSilvaBA. Por lá a gente tem várias conversas literárias. O @da Valéria é valfigueira.pc. Ela também tem um site onde a gente vai encontrar esses textos. O site está devidamente fixado aí nos comentários, mas quem estiver nos assistindo depois desse vídeo gravado, vocês vão encontrar todos esses dados e informações na descrição do vídeo, tá bom? Basta acessar a setinha e lá vocês vão encontrar também
o endereço do site da Valéria, que é www.valeriafigueira.com. E vejam bem, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar catando referência, né, gente? Eu saio catando referência onde eu vou. E eu vou citar aqui algumas referências que eu também encontrei nos textos da Valéria, tanto Que bom que você a me incrível, ajuda. Valéria tem falível. problema de memória. Pronto. Você me ajuda. E aqui a gente encontra nos seus textos não só referências, né, como eu iniciei a live dizendo isso, que a sua formação ela dialoga, né, psicologia, arte, psicanálise, enfim, arte cênica, cinema, roteiro, enfim, você materializa a ideia de transversalidade, de pluridisciplinaridade através das suas grandes formações. E aqui eu selecionei algumas referências, né? O Príncipe Sem Sonhos, de Márcio Vassalo, é uma obra de literatura infantil que você cita aqui em A Incrível Falível. Você cita também alguns filmes como Caminho das Nuvens, do Vicente Amorim, Fenômeno, que é um filme que tem John Travolta, O Náufrago. E aqui nos seus textos mais recentes, eu também bebi algumas referências, como obras do Cristiano Nabuco, né, Psicologia do Cotidiano, Como Vivemos, Pensamos e Nos Relacionamos Hoje. Essa é uma referência bem relevante, né, para os textos da Valéria, os textos mais recentes. Jung, a gente também vai encontrar o Caetano Veloso, a gente encontra, né, já que as suas referências, os seus textos são extremamente poéticos, né, você está sempre poetizando os dilemas humanos, Maria Homem, o Joel Burman e a Maria Rita Kell. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo obras desses autores, tá bom? Com os nossos links da Amazon, adquirindo obras pelos links da Amazon da gente, vocês acabam contribuindo para a continuidade do nosso canal. Então é isso, eu agradeço a presença de todo mundo que esteve, que está aqui com a gente. Temos 1.300 inscritos agora, hein? E batemos 1.300 inscritos. Valéria, Gente, muito obrigada. Tá bom? A gente está prestes a comemorar um ano do canal, então assim, é um ano de muito trabalho, né? Eu nunca tive férias, né? Nesse período, toda semana é vídeo, toda semana tem conteúdo. Então assim, a gente está numa etapa até de cansaço, né? De sociedade do cansaço, no sentido do que você cita nos seus textos, né? Em A Lápis, no texto Uma Velha Conhecida, que é um excelente texto da Valéria. Eu vou deixar ele especificamente linkado aqui. Eu tô assim, impressionada. Luto, ela fala de luto, de desordem, de ansiedade, esses grandes dilemas humanos que você também adentra em A Incrível Falível, mas que aqui a gente já adentra com toda a sua formação, né, em psicologia, com toda essa densidade teórica e conceitual. Então assim, Valéria, muito obrigada. Eu te peço desculpas, tá bom, pelas questões técnicas. Eu nunca tive alguém para estudar assim um conteúdo assim com tanto cuidado, com tanta eficiência. Que incrível que você é. Pois é, e eu te peço desculpas pelas questões técnicas, mas eu já iniciei essa live dizendo aqui, Valéria, hoje é uma aventura, né? Vamos nos jogar nessa viagem para dar uma volta para chegar aqui no Livre-se. Então, assim, realmente foi uma aventura. Eu te convido desde já, tá? Para os nossos próximos podcasts. Sim, já está aceito. Eu quero muito que você venha novamente para o canal. Parabéns, e gratidão pelo seu cuidado, por tudo. Maravilhoso estar aqui. Gente, muito obrigada por terem vindo, terem colocado aí. Depois eu vou ler tudinho. Foi maravilhoso. Obrigada, Carol, também. Que bom estar aqui, que bom estar em Conquista, que bom estar no Livre-se. Que bom estar com você, Bianca. Eu espero que a gente esteja juntas de novo em breve. Ah, não, com certeza. Vou aproveitar para dar aqui o nosso tchau para a Vielka, que deixou o comentário aqui recentemente, desejando sucesso total e agradecendo pela live. Fernando também, Ebelilde, Hebe está aqui conosco. Hebe, um grande abraço, obrigada por sua presença. E é isso, um beijo para vocês, gente. Até o Curte próximo. aí o vídeo, viu? E se inscreve no canal que vale a pena muito em Livre-se. É isso. Deu para sentir, né? Aqui Com a capacidade certeza. da pessoa. Não, Ave Maria, a capacidade dessa grande convidada. Gente, muito obrigada. Gratidão. Um beijo. Gratidão.